Sim, essa feira ela é bastante solicitada, né, pela população, porque é uma oportunidade de descartar principalmente aqueles resíduos que se tem mais dificuldade, como móveis, eletrodomésticos, que geralmente o pessoal tem mais dúvidas ou precisa se deslocar para levar em algum ponto adequado de recebimento. Então, essa feira ela acontece de 2 em 2 meses aqui na cidade e agora também uma vez por mês a gente está indo para o interior do município. Esse mês, então, em Palmas, vai acontecer lá no salão da localidade, salão comunitário, e é uma oportunidade, então, dos moradores daquela localidade terem próximo um local seguro, correto para destinação, sem precisar se deslocar até o centro do município. O pessoal sabe onde o salão comunitário fica ao lado de uma capela, né, de fácil acesso, dá poucos quilômetros ali do asfalto da BR-290. Quem vai em direção a Uruguaiana pega a direita ali, anda ali, eu não sei, me ajude aí o pessoal de Palmas, meia dúzia de quilômetros, se tanto, já está naquela região ali do Salão Comunitário de Palmas. Mas, obviamente, é para toda aquela turma, né? Logo em Sim. seguida vem Duraznal, um pouquinho antes está ali o Jeribá, Irapuá, né? Não muito longe, lá por dentro dá para chegar no Barro Vermelho. Então, as pessoas transitam, elas vão para lá e para cá. É a oportunidade de Sim. ter esses materiais que eles não têm onde descartar corretamente, que se deixarem na propriedade vão obviamente, causar algum tipo de poluição, e se jogarem na beira da estrada, então aí é crime ambiental. Inclusive os resíduos da enchente, porque essas localidades, em alguns locais foram atingidos, então pode também é uma oportunidade de descartar resíduos da enchente. Até semana passada estávamos olhando, seguido a gente recebe pedidos de descarte agora da enchente, agora tá bem, o volume bem menor que no início, né? Mas sempre tem alguém que não conseguiu fazer a limpeza na época que nós estávamos recolhendo, então também uma oportunidade de levar eletrodomésticos atingidos e demais móveis. Lembrando que a gente não aceita apenas as pilhas, as baterias e as lâmpadas fluorescentes. O restante de eletrodomésticos, móveis, papel, papelão, vidros, o pessoal no interior a gente percebe que guarda um volume considerável de vidros, então também é uma oportunidade para levar esse material até o ponto. Esses pilhas, lâmpadas, esses materiais elétricos, eles são daquilo que se chama. Logística reversa. Exatamente. Então, quem vende tem que receber, Isso, né? isso. Comprou da loja ou comprou do supermercado, ou seja onde for, É. leva para o local e devolve a lâmpada queimada, a pilha gasta. Isso, correto. São resíduos classificados como classe 1, então é todo um manejo especial desse material. E existe a logística reversa, a gente sabe que nem todo comércio cumpre, né, ou possui uma parceria com o distribuidor, o fornecedor, mas por regra, sim, o comércio deve receber esse tipo de material de volta. Então, até uma questão de se observar no momento da compra, né, de questionar se aquele comércio depois vai receber o resíduo depois de utilizado, o material depois de utilizado. Pamela, eu estou vendo aqui no Diário Oficial da semana passada, o Diário Oficial, deixa eu ver o dia aqui correto para dar a informação, do dia 22, a edição 856, tem aqui um edital de notificação da Secretaria do Meio Ambiente para uma dúzia, um pouquinho mais talvez, de pessoas físicas e jurídicas para apresentarem defesa administrativa referente a alguns processos que tem lá na Secretaria do Meio Ambiente. O que é isso? Uhum. A nossa fiscalização, ela atua no processo administrativo, né? A fiscalização ambiental, ela atua na esfera, no poder administrativo, civil e criminal. Então, nos compete o administrativo. Principalmente os locais que têm alguma atividade com potencial poluidor,
e que não possui licença ambiental. Geralmente o foco dos fiscais é a atuação nesse tipo de ocorrência. Muitas vezes nós recebemos denúncia já pela polícia, pela PATRAN, a Polícia Ambiental, e outras vezes recebemos denúncias diretamente da população. Essas denúncias são sempre anônimas, os fiscais sempre conferem, né, o local denunciado, e havendo alguma irregularidade é feita a notificação, e se não apresentada a defesa, por exemplo, a regularização da licença, aí parte sim para uma autuação. Mas, Pamela, e qual que normalmente as pessoas denunciam sobre o quê? O que a gente vem recebendo nos últimos tempos, assim, notado um volume maior de denúncias para empreendimentos que fazem lavagens de carro, Sobre oficinas, efluentes, então, ou é algum óleo, resíduo, isso, água contaminada que sai desse do estabelecimento, processo. e eles o que? Jogam na sarjeta, na rua? Ligam direto na rede pluvial, né? Ou fazem a manutenção com óleo e não tem uma proteção, não tem uma caixa separadora de água e óleo. Então, uma série de questões. Outras atividades, então, sempre que uma empresa começa a operar, ela passa pelo um fluxo na prefeitura. Então, algumas atividades são isentas da licença ambiental e outras são obrigatórias. Então, é sempre feita essa conferência no pedido já de alvará da empresa. Então, esses empreendimentos já foram informados que precisariam de licença ambiental, mas mesmo assim, na primeira ida do fiscal, ele sempre faz uma notificação e dá um prazo para a pessoa entrar com a regularização da sua atividade. Então, a fiscalização, ela, num primeiro momento, tem um sentido de orientação. De alerta, isso. Não, isso é importante porque já houve tempo em que a fiscalização ela já chegava com aquele poder de polícia para a punição, para a multa, para a interdição. E se vê que, de um tempo para cá, não sei, 10 anos para cá, a fiscalização passa a ser de orientação e só em reincidência é que há, vamos dizer assim, os rigores da lei. É isso? Até é uma questão que a gente aborda bastante na prefeitura como um todo. Existem ondas que têm uma opinião que nem precisaria existir uma conferência de documentação antes de abrir a empresa, e sim só fiscalização. Teoricamente funcionaria, né? Não precisaria lá no momento de abertura, só informa a empresa que ela necessita da documentação, mas não fazer aquela conferência inicial. Mas hoje em dia aqui no município a gente ainda trabalha com bloqueando processos. Então, por exemplo, um loteamento, ele não vai adiante se não for cumprida a etapa do licenciamento ambiental. Pamela, seria a questão do autolicenciamento, que, aliás, está gerando uma enorme polêmica no país com as mudanças sobre os licenciamentos ambientais, que foram determinados agora pelo Congresso, né, adotando uma prática que já existe no Rio Grande do Sul, que pode ser contestada pelos ambientalistas desde 2020, que é o autolicenciamento para atividades de baixo impacto ambiental, né, e saúde também, etc., mas questionado pelos ambientalistas de que isso, na verdade, é um facilitador de agressão ao meio ambiente, respeitando opiniões em contrário. Mas por que a prefeitura tem que publicar esses editais de chamamento e de alerta para as pessoas se defenderem, eventualmente, de uma notificação? Elas não têm um contato direto? Muitas vezes elas não conseguem, o fiscal não consegue entregar em mãos a notificação, por isso é publicado o edital. Outra coisa importante, a gente estava agora comentaste sobre a fiscalização, são também poderes independentes. Muitas vezes a PATRAN vai direto, né, autuando, enfim, tem o procedimento deles. A nós cabe apenas a parte administrativa. Então, o nosso método de trabalho é a primeira notificação, mas a gente não interfere no método de trabalho da polícia. Bom, quanto eu sei, essas pessoas que estão
mencionadas aqui, e que só estão mencionadas pelo que a secretária adjunta da Secretaria do Meio Ambiente está nos falando, a Pâmela, é porque elas não foram localizadas para serem notificadas, elas fiquem atentas, porque normalmente as multas do meio ambiente elas não são de baixo valor. Vai depender da metragem da atividade, do tipo de atividade, né, calculado. E também importante pela questão do tempo de defesa. Após a notificação, a empresa tem 20 dias para se manifestar. Então, se a empresa foi notificada, contratou um profissional, é necessário um responsável técnico para encaminhar o licenciamento ambiental. Então, fez já essa contratação, está encaminhando a documentação, a gente também dá mais prazo. Então, é importante essa manifestação. Talvez algumas pessoas pensem, não vou receber a notificação e vai ficar por isso mesmo, né? Bem pelo contrário. É importante essa manifestação e comparecimento à secretaria, até pela questão dos prazos. Aí, ó, pessoal. Então, olhem bem o que a Pâmela está dizendo. Façam a defesa. Mas eu não vou conseguir me regularizar em 20 dias. Contrata um profissional, pede, e esse profissional vai pedir mais prazo. E o que a secretaria vai verificar? Que há boa vontade, que há uma busca da solução. Exatamente. Isso é, sim, levado em consideração. E muitas vezes o técnico nos traz situações que a gente não consegue verificar numa primeira visita, numa primeira fiscalização. Então, é muito importante esse primeiro movimento. Tá certo. Pâmela, muito obrigado por vir aqui, a disponibilidade de vir conversar conosco. Eu acho que essa, em em 8 meses, né? Porque a Pâmela ainda não estava aqui, é a segunda vez que nós conversamos. É a segunda, eu acho. Precisamos te chamar mais vezes aqui. Só deixar, então, o convite para a Feira do Descarte, Feira no Interior, em Palmas, das 9 ao meio-dia e das 13 às 16h30, dia 26 e 27 de agosto. Terça e quarta-feira. Isso aí. Já Amanhã recebemos nesse primeiro semestre mais de 10 toneladas de resíduos da cidade. Maravilha. Parabéns. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela atenção. Ok.